Boa noite. A gente está aqui num momento muito trágico da nossa história e está indo de mal a pior, infelizmente. A gente está lendo sobre os reinados de Malchei Israel. Hoje a gente vai ver a origem do nome Shomron, Samaria, mal chamada Cisjordânia, que não existe. A gente vai ver a origem desse lugar chamado Parece que Shomron. Israel já não pode mais chamar de Cisjordânia, agora é Samaria e Judéia. Ótimo, tá bom. Bonito, né? Ótimo. Yehuda e Shomron. Já. Então, só resumindo quem chegou hoje, a gente viu que depois da morte do Shlomo HaMelech, o reinado de Israel se dividiu em dois. Então, você tinha dois povos de Israel. Aqueles que eram chamados Malchei Yehudá e outra Malchei Israel. Malchei Yehudá era a dinastia de David HaMelech, e Malchei Israel, Malchei Yehudá também teve seus percalços, mas Malchei Israel começou já com Yeravam. Yeravam, ele colocou idolatria em massa para o povo, e continuou indo de geração em geração. E a gente já viu algumas gerações desde Iravam, e o último, que agora assumiu o reinado, ele se chamava Omri. E esse Omri, ele vai ser pai de um rei mais conhecido, chamado Ahav, que é da época de Eliyahu Hanavi, que também trouxe bastante problema para o nosso povo. São reis Yehudim, e eles, infelizmente, fizeram idolatria, incentivaram a idolatria. Então, vamos ver agora a história desse Omri. Esse Omri, então, ele era já algumas gerações do Yeravam, e ele continuou adorando os bezerros de ouro, e ele era ainda mais perverso que os anteriores, se é que dá para dizer isso. E aqui teve uma mudança em relação à idolatria. A idolatria até então, desde Yeravam até essa geração, o pretexto, a desculpa que eles usavam, eles falavam que a idolatria é um meio de chegar em Hashem. Completamente errado, completamente condenável pela Torá, mas pelo menos, se é que dá para dizer pelo menos, eles ainda enxergavam Hashem como o destino. Os meios estavam errados. Nessa geração, a coisa pegou tal forma de que, amém, de que agora a Avodah Zarah por si já, teoricamente, já tem a sua própria força. Eu falei que isso aconteceu com Omri, na verdade foi na geração seguinte do Ahav. Bom, uma das coisas que fez ele, que destaca ele pela sua maldade, é de que quem lê um pouco de história, quem vem acompanhando, ele já viu como Hashem ele castigou Yeravam e toda a sua família. Todos foram mortos. Aquele Baasha que a gente viu, também todos foram mortos. Você devia ser um pouco mais inteligente e entender que tem algum fenômeno acontecendo aqui chamado Hashem, que quando você faz idolatria e quando você é rei de Israel e aproveita o seu reino para fazer coisas erradas, o final não vai ser bom. Mas ele viu e não aprendeu a lição. Inclusive tem esse conceito, quem lembra a diferença entre a geração do dilúvio com a geração da Torre de Babel. A geração do dilúvio foi grave, mas eles não tinham nenhum precedente, antecedente. Nunca tinha acontecido uma coisa assim, eles não tinham de quem aprender. Já a geração pós-dilúvio já devia ter aprendido a lição. Olha o que aconteceu, o pessoal fez errado, teve o dilúvio. E agora vocês constroem uma torre para fazer contra Hashem de novo. Então eles são criticados por eles terem tido a oportunidade de aprender com os erros dos outros versus aqueles que não tiveram. Então, Yeravam foi o primeiro, mas os sucessores, aqueles que ainda viram a consequência, deveriam ter aprendido a lição e não aprenderam. Mas o castigo da geração do dilúvio foi muito maior. Estava esperando. A pergunta é se eles têm Helek Olam Haba. No Olam Haba, então, a diferença é a seguinte, a geração do dilúvio foi destruída. Pior, teoricamente. A geração do Torre de Babel sobreviveram. Então, teoricamente, foi mais manso o castigo deles. Um monte de línguas, até aí eu também não falo a mesma língua que minha esposa, e aí vai. Até aí nunca entendi, mas tudo bem. Então, eu já certo? disse isso, que eles, apesar de tentarem construir a torre, não sei o que, eles eram unidos. Então, aí por eles serem unidos, eles não foram punidos nesse mundo.
Então aí tem a parte bonita. Poxa, mesmo que estão fazendo contra Hashem, mas o fato que estão fazendo juntos, eles sobreviveram. Por outro lado, no Olam Abá, que é o mais importante, eles não receberam, porque eles tinham de quem aprender e eles não aprenderam a lição. Então, Olam Abá, eles não tiveram. Puderam sobreviver. Hashem deu essa chance para eles, talvez até de fazerem chuvá em algum momento. Mas eles perderam o Olam Abá porque eles poderiam ter aprendido Mas do o pessoal Olam do Abá. dilúvio tinha de quem aprender. De quem? Cain e Hevel? É? Mas talvez não no mesmo pecado, não na mesma proporção. Aqui era uma geração inteira. Aqui vimos assim o estrago. Tá certo, Caim e Eva também foi um quarto da humanidade, né? Mas aqui foi mais ainda. Aqui foi mais ainda. Foi toda a humanidade, tirando Noé, a família, toda a terra, né? Foi uma coisa que afetou tudo. Então, isso assim, se você dizer que não prestou atenção no Caim e Hevel, no dilúvio, você não tinha como dizer, eu não vi. Não ouvi, não estava sabendo. E agora, então, esse Omri, ele teve um mérito. Um mérito. Qual foi o mérito dele? Que ele quis expandir e construir Eretz Israel. Ele foi até um indivíduo chamado Shemer, e esse Shemer vendeu para ele um espaço de terras, e lá ele construiu um lugar chamado Shomron, ainda dando, né, crédito ao antigo proprietário, e ele construiu um lugar chamado Shomron. O que quer dizer Shomron? Shomer, quer dizer cuidado. Ele queria construir para ele uma capital, então essa se tornou a capital dele em diante para os reis de Israel, e ele falou, os nossos concorrentes, eles têm lá Jerusalém, eu quero ter uma capital, apesar que a intenção dele não foi para servir a Hashem, mas ele construiu Israel. E aqui a gente pode entrar numa mitzvah maravilhosa que é chamada Yishuv Eretz Israel. Da gente Leiashev, se fala hoje tanto sobre os assentamentos e aqueles que estão nos assentamentos. Essa é uma mitzvah importantíssima da gente Leiashev Eretz Israel. A gente estar em Eretz Israel, a gente construir Eretz Israel. Tem halachot muito curiosas. Você sabe que é proibido você comprar e vender no Shabat. É proibido você escrever no Shabat. É proibido você fechar um contrato. É proibido você fazer uma aquisição, nem que seja sem uma caneta, mas você vai lá e existe leniências na halachá, sem entrar nos detalhes, que você pode comprar uma terra em Israel de um não-judeu no Shabat. Você dá a mão, já fecha negócio no Shabat. Ah, mas não pode fechar negócio. Aqui é para salvar nossas terras, para conseguir reaver aquilo que é nosso. É proibido um Yehudi vender uma terra para o não-judeu em Eretz Israel, porque você está dando espaço para eles. E várias outras regras em relação a isso, da nossa obrigação de reconstruir, expandir Eretz Israel. Essa é uma mitzvah importantíssima, e essa mitzvah, apesar de todas as coisas erradas que ele fez, isso deu um crédito para ele muito grande, que ele ficou rei por um bom tempo, logo vou ver aqui quantos anos, ele governou por 12 anos, mais do que os anteriores, que foi muito rápido, e ainda ele morreu de morte natural, não foi assassinado como os outros. Então você vê como essa mitzvah de Leiashev Eretz Israel foi uma mitzvah tão grande que perto, mesmo com tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ainda essa mitzvah protegeu ele de tal forma que ele pôde reinar por tantos anos. Mas esse era um território que era para ser... Já era de Eretz, mas ele construiu. Era um campo, era um terreno sem nada. Já era de Eretz Israel, mas ele chama Leiashev. Leiashev quer dizer assentar. Ele tornou aquele lugar uma cidade. Mas Não é? que era Israel? Tinha Jerusalém. Ele faz uma segunda cidade? Então, mesmo que ele fez... separados. Não, mas São dois reinos. Não. Então, peraí. Ele estava em Israel. Mesmo que a ideia dele era construir uma nova capital competindo com Jerusalém, mas o mero fato que ele, de fato, mesmo com as piores intenções, construiu uma cidade em Israel, isso deu mérito para ele. Para você ver a força dessa mitzvah. Mesmo concorrendo com o outro, fazendo tudo. Um Yehudi, quando faz uma mitzvah, a mitzvah não foge dele. Mesmo que ele fez uma mitzvah com uma intenção negativa. A famosa passagem da Guemará, se cai uma moeda do teu bolso, um pobre encontra,
e ele se beneficia daquela moeda. A mitzvah foi 100%. Claro que você pode melhorar em qualidade, mas aquela mitzvah você pode check. Eu fiz aquela mitzvah. A linguagem que a Gemara usa, Reis é tzadik gamur. Ele é um tzadik gamur. Quer dizer, não literalmente, mas mesmo sem intenção. Pelo contrário, não queria gastar dinheiro. Caiu do bolso dele. Hashem fez cair do bolso dele. Está escrito na Hassidut, que na verdade era a Neshama dele, estava tão desesperada para fazer uma mitzvah, que esse cara, de forma consciente, não conseguia convencer. Vai fazer uma mitzvah. Eu não vou gastar meu dinheiro. Mas a Neshama estava tão desesperada para fazer uma mitzvah que ela fez cair do teu bolso. Agora já sabe, quando você perde a carteira celular, já sabe por quê. Né? Então, a Neshama fez para que você fizesse uma mitzvah, mesmo que de forma inconsciente ou até contra a sua vontade. Então, eu perdi minha carteira 2 meses atrás, os caras usaram até o cartão de crédito. E é isso. É mesmo? Eu achei que você ia falar que perdeu a carteira de motorista. Não. Você ajudou o Detran. Mas a carteira já... Não, depois eu conto. Porque estava gastando menos que a esposa. Só para concluir, esse mérito, não só que deu mérito para ele poder reinar por 12 anos, a gente viu que os reis anteriores, eles foram assassinados, e ainda a sua família, Deus nos livre, foi assassinada, ele teve morte natural, e o filho dele, que era o Ahav, sucedeu ele. Olha a força que tem essa mitzvah. Talvez tenha outros cálculos, com certeza tem outros cálculos aqui na balança que a Hashem deve ter usado, mas aqui a gente vê pelo menos o que chegou para nós, pelo menos de informação, é uma mensagem muito importante da gente saber que essa mitzvah de Shuv Eretz Yisrael é uma mitzvah muito grandiosa. Mas aquela terra já era Israel. Eu falei, mas ele assentou, ele construiu uma cidade, desenvolveu. Não é que ele conquistou uma nova terra, mas ele tornou um lugar habitável. Tornando habitável, ele trouxe Yodim para lá. Sim. Aqui ele faz um resumo para quem tem acompanhado os reinados. Eu vou só ler a tabela, que é bom só para a gente rever. Então, no reino de Yehudá, a gente teve Shaul, quem lembra? Isso já antes do Yehudá, aliás, David, Shlomo, depois Rehavam, Aviam e Asa. Quem lembra mais ou menos. Depois, no reino de Israel, você teve Yeravam, ele reinou por 22 anos. Nadav, filho dele, por 2 anos. Baasha, que assassinou Nadav, 24 anos. Elá, 2 anos, quase 2 anos. Zimri, 7 dias. E Omri, 12 anos. Ok? Então, essa é o resumo. E agora a gente vai chegar no Ahav. Depois do Ahav ele vai ficar mais conhecido. Ele é conhecido, a gente lê as Haftarot de Ahav, ele é o Anavi, etc. Então, ele é mais conhecido. Então, a gente chegou agora no Ahav. Continuamos? Dúvidas? Comentários? Tá fácil? Bom, Fácil. até 19 horas. História trágica, né? E aqui a gente vê você lê a Torá, você já vê bastante erros do nosso povo. Você lê o Tanakh, a Torá continua contando os erros. Vai ver que ainda a gente não aprendeu. Tem muita coisa para aprender. Ahav, ele agora se destaca porque ele era, voltando a Yeravam, quem lembra, ele era um verdadeiro estudioso da Torá. Os próximos não está muito claro, pelo menos não se destacaram tanto com o estudo da Torá. Esse Ahav era um estudioso da Torá. Ele era filho? Não. Ele era filho do Omri. Lembrando que aqui nesse reinado de Israel não são filhos. A gente falou outra vez. Um conquistou o outro, que matou o outro, e um foi tomando o poder. Especialmente era filho. Não. Eu era? falei, ele era filho do anterior, mas não era filho do filho lá de Yeravam. Ele é filho do anterior. Porque os outros tiveram suas famílias dizimadas, Mais destruídas. ou menos Game of Thrones. Um vai matando para sonhar. Bom, Roma. Roma, cada uma anterior. ele era um Talmid Chacham, ao mesmo tempo, ele tinha uma paixão tremenda pela idolatria. Quem não vem acompanhando já com a gente há muito tempo, até determinado momento, o desejo da idolatria era uma coisa tão forte, o prazer era tão grande, que isso realmente
desviava dos maiores Chachamim, Tzadikim, etc., eles acabavam caindo na idolatria, tanto é que chegou o momento que os Chachamim tiraram esse desejo. Então, o Ahav, ele sabia da verdade, ele sabia de Hashem, mas o prazer e a tentação dele era muito grande. E aqui também já tem direto uma lição para a gente, que a gente sabe, estuda a verdade, etc., mas às vezes a tentação, a gente deixa... Esse bichinho aqui está querendo desatorar com a gente. A tentação, às vezes a gente se deixa levar pelo Yetzer Hará, e como é importante a gente estar ligado na nossa Torá e o tempo todo se cuidando do Yetzer Hará. Ele, além disso, ele tinha um mérito, além de estudar a Torá, ele também honrava os Talmidei Chachamim, até determinado momento. Depois as coisas vão mudar. Mas ele, por conhecer a Torá, ele sabia, dava valor à Torá, ele honrava também aqueles que estudavam a Torá. Em que ano foi mais ou menos isso? Ano da Era Comum aí? Vamos lá, Eliyahu Hanavi. Acho que não era comum. Não, estamos no primeiro Beit HaMikdash. Se a gente for fazer a conta, pega no Google, vai ser mais garantido. Tá bom. 200 Não, eu vejo Do primeiro tempo. 700 anos antes da Era Comum aí. Segundo foi destruído. Gimel Shalach. Quanto tempo 3.000. Antes Se eu não me engano, o primeiro galuto foi no ano 3.338. Gimel Shalach. 3.338. Então, aqui estamos falando provavelmente 200 anos antes. Se a gente fizer a conta de Shlomo HaMelech, etc., mais ainda, 300 anos antes disso. 3.000, ano 3.000 da... Uns 500 anos foi validado. Aqui diz século 9 AC. AC. AEC. 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 É 900 anos. Antes da Era Comum. 2000 e... Tá. Dá mais ou menos. Ok. 3.000 anos. E agora, esse Ahav, ele poderia ter se tornado um grande tzadik pelo conhecimento dele, mas ele se casa, já que ele era apaixonado por essas idolatrias, ele acaba se casando com uma mulher chamada Izebel. Jezebel. Não é Isabel, é Jezebel. Isabel. Não é Isabel, não. Izebel. E ela era uma princesa fenícia, Tzidoni. E lá em Tzidon, eles eram adoradores do Baal e da Asherah. Esses nomes aparecem na Torá, certo? O Asherah aparece na Torá. Baal Tsefon. Não sei se aparece Baal sozinho, acho que aparece mais no Tanakh, mais para frente. E aqui tem opiniões que dizem que essa Asherah é a mesma Asherah da época da Torá, que a Asherah, na verdade, era uma árvore, que eles idolatravam essa árvore, por isso, inclusive, que a Torá tem a proibição de você, no Mizbeach, ao lado do Mizbeach, você ter madeira exposta, não pode ter nem madeira, árvore nem se fala, mas não pode ter madeira exposta, porque era uma forma idólatra, eles tinham isso perto do altar deles, eles tinham essa árvore de Asherah, mas tem opiniões que dizem aqui que essa Asherah era algo diferente. Aqui. Então, primeira coisa, quem era esse Baal e Asherah? Seria o Deus e a deusa, né? Longe de nós, mas assim que eles enxergavam. Uma era uma força de sol, outra uma força de lua. Baal é amo, dono, então esse seria o masculino. Asherah era a força feminina. E sendo sol e lua, então eles acreditavam que essas eram as forças mestres, né? As forças principais que eles deveriam adorar. O resto era, digamos assim, consequência. Mas esses eram os deuses principais nesse pensamento pagão. E agora sim, aquilo que eu falei antes, de que até então Deus era soberano e as Avodazará era uma desculpa, uma forma de poder chegar a Hashem. E agora, desse momento em diante, agora se tornou esqueceram completamente de Hashem, e era só o Baal e Asherah que eles idolatravam. Essa Izebel, além de adorar ídolos, ia muito junto, essa ideia de adoração com ídolos, com a imoralidade. E ela fazia questão de se comportar abertamente de uma maneira imoral,
então essa idolatria ia junto com essa imoralidade. Então se pode imaginar se o rei, a rainha de Israel, teoricamente a rainha de Israel, olha como ela se comporta, isso influenciou, infelizmente, negativamente o povo de Israel. Muitos sabiam ainda que estava errado, mas por medo do rei, por um lado, e por tentação de fazer a Avodah Zará, então juntou a fome com a vontade de comer, e muitos acabaram pecando também. Haviam poucos do povo de Israel que ainda estavam firmes. Eles se resumem em 7.000 judeus, pensando aqui, uma época, os Yodim tinham um número, não tenho aqui o número, mas um número muito grande. Então, uma pequena minoria que se manteve fiel a Hashem. E aí, agora é a origem da história da Izebel, que ela matou os profetas, ou perseguiu os profetas, por quê? Porque os profetas de Hashem apareceram e começaram a falar, pessoal, não é isso que Hashem quer de vocês. Hashem quer que vocês façam chuvá. Se não fizer chuvá, vai acontecer coisas ruins. E eles começam a aparecer, esses profetas de Hashem, e ela, assim como eu falei antes no Shur, ao invés de ouvir o profeta, ao invés de levar em consideração, pelo menos ficar na dúvida, ela fala, não, vocês estão falando besteira, deixa eu acabar com eles, porque senão eu vou acabar aqui com a minha, com a brincadeira, vou acabar com meu poder, minha paixão e etc. Então foi aí que ela começa, então, a perseguir esses profetas. E o Ahav, que era um Talmid Chacham, ele acaba sendo influenciado pela esposa. E a Gemara diz que se não fosse a esposa, quer dizer, ele casou com a pessoa errada, fez uma má escolha, e isso acabou causando que ele acabou também seguindo a esposa e acabou não só caindo na idolatria, mas também de perseguir os profetas, etc., se tornou uma pessoa extremamente malvada. Mas ele sozinho não teria chegado nisso. Como é a força realmente de você saber escolher com quem você vai casar e como isso influencia, impacta a nossa vida. Ela era convertida? Então, ela originalmente não era judia. O Maimônides, ele escreve em relação a Shlomo HaMelech ou a Shimshon anterior, que eles, apesar de que dá a entender que eles casaram com elas enquanto elas não eram judias, ele fala claramente que não, elas aceitaram a Torá e depois se converteram, só que depois se mostrou que a intenção não era nobre. Aqui não consta, pelo menos aqui, pelo menos nesse livro aqui não consta, eu posso dar uma olhada, mas das duas uma, ou que nem se converteu, mas como ele era um Talmid Chacham, provável que se converteu, mas se converteu daquele jeito, onde mostrou que realmente a intenção dela não era, a intenção dela era uma princesa, se casou com um cara, com um rei de Israel e etc. E a intenção dela era um outro. Então, por um lado ele era um sábio, por outro lado ele também já fazia idolatria, então precisaria ver se realmente ela chegou a passar, se tem alguma coisa que consta, se ela passou sequer pro forma, de fazer algum tipo de conversão. Ahav, ele, pelo jeito, tinha algum mérito, porque ele era muito poderoso, muito rico. Está escrito que ele construiu para si mesmo um palácio de marfim. Ele teve 70 filhos em Shomron, com várias esposas, e 70 na região chamada Israel, Israel, é uma parte do norte do Shomron que fica no território de Sahar, e ele construiu, diz Midrash, para cada um deles 2 palácios de marfim. Tudo isso juntando os impostos também que o Bnei Israel pagavam para ele. Então, realmente uma coisa muito, muito grande. E ele era poderoso também em relação ao medo que ele colocava nas pessoas. As pessoas realmente morriam de medo dele. Então, ele era um poderoso financeiramente e poderoso. As pessoas tinham medo dele, respeitavam ele. Não respeito de medo. E um comentário importante de que Hashem, como tipicamente quando você vê que o perverso ele tem sucesso nesse mundo, que Hashem quer pagar para ele à vista, para que não sobre nada para ele para o Olam Haba, e de fato ele não recebeu uma porção do mundo vindouro. Hashem pagou para ele tudo aqui. Então, só tirando para a gente o lado positivo, se para esse cara, nem sei que mérito que ele tinha, talvez do estudo da Torá, ele recebeu tanto poder e tanto dinheiro e tantos filhos, isso para não ganhar o Olam Haba, você pode imaginar cada mitzvah que a gente faz, quanto que isso garante para a gente no mundo vindouro, nesse mundo, brachá, conexão com Hashem, etc. Então, essa é a... vamos ver lá para frente. Agora ainda a gente... Vamos ver, você já está me perguntando antes do Wikipédia. É o seguinte, até para ser idólatra, você tem que estudar Torá. O idólatra, de certa forma,
Conclui teu pensamento, fala o que está... Porque, assim, porque eu estava vendo aqui por outras religiões.